Lição 48. Guardai-vos. Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Judas, capítulo 1, versículo 10. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato, relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo à luz do Evangelho, para que a nossa análise não seja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Graças a Deus. Graças a Deus. Em primeiro lugar, que todos se sintam envolvidos, pela ambiência da casa. A espiritualidade aqui atua constantemente, tanto no plano dos encarnados como dos desencarnados. E vamos dar as boas-vindas para aqueles que se encontram na erradicidade e que aqui vêm aspirando e desejando uma parcela de conhecimento, a busca para esse encontro com Jesus, e que possamos estar preparados ou nos preparando diariamente para esse encontro com Jesus que se faz no dia a dia de nossas vidas. Que possamos ter o cuidado nas nossas falas, nos nossos pensamentos, que possamos emanar e vibrar sempre pensamentos positivos, que tudo isso retorna para nós. Sabemos que o nosso Pai Celestial tem um carinho, um olhar por todos nós, nunca fomos abandonados e nunca seremos. Que possamos estar envolvidos nessa hora com a espiritualidade amiga da casa e pedindo a permissão para dar por iniciados os estudos da noite de hoje, e que o nosso irmão que falará possa ser envolvido pela falange de espíritos do Dr. Bezerra de Menezes. Que Jesus esteja conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. É muito bom estar aqui novamente, nesse espaço de luz, que também é a casa de Deus, além de outros tantos espaços que existem, de outras religiões, inclusive. E hoje vamos falar sobre, dar continuidade sobre os mensageiros, cujo esse nome André Luiz dá aos missionários, aos mensageiros, aos médiuns, aqueles que faliram, aqueles que cumpriram suas missões, aqueles que cumpriram uma parte, aqueles que cumpriram mais ou menos, e aqueles que cumpriram toda a missão. Na verdade, que a maioria de nós falhamos bastante, Então, deixar ou não ter cumprido a missão, o número dessas pessoas são muito maiores. Mas somos criaturas que estamos aprendendo,
estamos nos autoconhecendo, estamos, através das reencarnações, crescendo, trilhando essa escada, né, essa estrada, ou subindo essa imensa escada do progresso. A cada encarnação, a gente sobe 1 ou 2 degraus, ou outros mais, outros estacionam, né, preferem permanecer no prazer da vida, porque é muito bom estar aqui, vivendo. Mas precisamos saber viver, né? A tudo temos o direito de usufruir, mas nem tudo nos convém, não é isso que Paulo de Tarso fala? Bom, então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma breve recapitulação da primeira parte, para quem não veio. Todos vieram na primeira parte? Não, né? Então, eu vou fazer uma breve recapitulação para a gente se situar, tá? Rápido. Na segunda parte a gente vai dar mais ênfase. Parte 1, os mensageiros. Então, ali diz o que significa um mensageiro. Portador de mensagem, aquele que está incumbido de uma missão. Missionário, pessoa que divulga uma doutrina, né? Ou aquele que tem uma missão também, né? Na ciência, na tecnologia, né? Junto às religiões, para o povo, né? Recebe uma missão de auxiliar pelo conhecimento que tem, pela bagagem de ser alguém da política, ou alguém do governo, que administra um Estado, tá? Ou que administra uma instituição, né? Diretores de centros espíritas, casas religiosas também são missionários, né? Porque tem a responsabilidade imensa sobre os seus ombros de conduzir, de seguir as pegadas de Jesus, exemplificando e passando para a comunidade, para as pessoas, né? Que vêm assistir aos cultos, né? A palavra do Mestre, os exemplos de Cristo. E todo esse conteúdo religioso que nós, né, temos acessibilidade. E o médium também é um missionário, né? Seja, não existe médium de menor valor, aquele de maior valor, todos somos criaturas em aprendizado, cada um de nós fazemos aquilo que podemos. Aquilo que temos capacidade. Claro que alguns de nós vão aumentando a capacidade, vão se instruindo, vão se dedicando mais. Mas isso aí já é outro assunto. Vamos lá. Então ali, ó, Jesus, que foi o mensageiro, divino médium de Deus na Terra, né? Governador nosso, por excelência, representante de nosso Pai, aqui no nosso orbe, assim como existe outro Cristo, também outros Cristos de outros planetas, cada um com o seu Cristo, e toda a sua assessoria, seus prepostos, tá, que são responsáveis pela evolução do planeta. Satya Sai Baba, Gandhi, né, tudo isso aqui, Joana d'Arc, e aqueles outros ligados assim, às artes, ciências, tecnologias, e dentro das religiões e por aí por diante. Então, o que é mediunidade? Mediunidade é o quê? Capacidade psíquica, capacidade, possibilidades psíquicas. Mediunidade são os talentos que nós recebemos, alguns mais, alguns menos. São talentos. É uma força, igual ao amor. Amor, por exemplo, quando a gente fala amor, ele tem várias faces, né? Então, amor aos pais, aos filhos, aos irmãos, à natureza, amor a si mesmo, amor à pátria, amor a um projeto de trabalho, amor de mãe, de pai, de marido, de esposa e por aí por diante. São várias faces do amor. Mediunidade é a mesma coisa. Mediunidade é uma força também. E ela tem várias faces. Evidência, audiência, psicografia e por aí por diante. Tá? Então são as capacidades que nós temos, todos nós temos, que nós vamos desenvolvendo uma a uma, passo a passo. Todos nós temos essa semente. Algumas pessoas já têm essa capacidade já desenvolvida, outras estão desenvolvendo, outras ainda não desenvolveram, que está em germe.
Tá? Outras são ostensivas, porque tem todos os indícios, né, todos os sinais e sintomas que se apresentam, que o livro dos médios cataloga, e a casa, com a diretoria, tem a capacidade de analisar, tá, e informar a pessoa se ela é médium, tem mediunidade ostensiva ou não. Em princípio, todos somos médiums. Todos somos intermediários das forças da natureza, dos espíritos. Tá? Agora, o medianeiro, no termo da palavra, ele é o intermediário entre o plano espiritual e, né, os encarnados. Conforme Kardec afirma no livro dos médiuns, né, é o trabalho do médium, quer dizer, ele está no meio, né, intermediário. E cada um de nós, né, a seu tempo, naturalmente, vamos desenvolver essas capacidades. Tá? Todos nós vamos ter essas possibilidades mediúnicas, possibilidades psíquicas, assim como Chico, né, assim como Divaldo e tantos outros médiuns que já estão com mediunidades despertas, mas cada um a seu tempo, passo a passo. E tem pessoas que não aceitam, né? Tem até medo, falam mediunidade em espírito, pronto, ai meu Deus. É natural, né? Porque a pessoa não conhece, o desconhecido assusta, o desconhecido dá medo, né? Por isso que muitas pessoas não se aventuram a conhecer determinadas coisas que estão tão patentes em conhecer porque elas têm medo. O medo, né, é uma entrave para todos nós, né? O receio de aprender. Ao contrário, a necessidade, a vontade de aprender, a vontade de estarmos abertos ao conhecimento, isso nos impulsiona para frente, no progresso. Então vamos lá, mediunidade. Vamos ver aqui algumas definições. É aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Quem afirma é Emmanuel, tá? A definição dele. É atributo do espírito, patrimônio da alma imortal. Olha só, patrimônio da alma imortal. Isso quer dizer que nós temos conosco. E não é só médiuns encarnados que têm mediunidade. Espíritos também têm mediunidade. Espíritos também doam fluido para um outro mais superior se materializar. E a Luiz narra isso bem claramente em seus livros. Okay? Então é patrimônio da alma. Quando se fala que é orgânica, na época não se conhecia ainda os genes, né? Não havia sido catalogado a genealogia, né? Os genes humanos, vamos lá, o nome é qual o nome dele? A genética, é isso, não havia definido. Então, mas a ciência agora já descobriu, né? Nós temos um gene, o médium, ele tem um gene que, em determinado ponto, ele atua. Assim como algumas doenças, né? Aparecem de repente por causa do nosso karma passado, né? Das nossas dificuldades, dos nossos erros, e a doença aparece. Sem contar aquelas outras que provocamos ainda em vida, né? Então vamos lá. Então, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da criatura, da posição moral da criatura terrena, enriquecendo seus valores no capítulo da inteligência sempre que esteja ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pelo mundo. Então, ligada, né, aos princípios evangélicos, mediunidade com Jesus, nós estaremos de posse de um valor imenso, uma ferramenta imensa que temos para resgatar nossas dívidas, para, vamos dizer assim, desenvolver também mais ainda o nosso potencial de comunicação com os espíritos e todas as possibilidades mediúnicas. Só que a gente não vai desenvolver isso tudo de uma vez, uma encarnação é impossível, né? Então, devagar. Então, o que seria mediunidade ostensiva? Ok? Opa,
apareceu tudo, era para aparecer um parágrafo de cada vez. Então vamos lá. Mediunidade ostensiva são as faculdades, aquelas faculdades psíquicas que se apresentam com suas características próprias, catalogadas através de suas manifestações pelo Espiritismo em O Livro dos Médiuns. Por exemplo, a mediunidade que é exercida, que é trabalhada, em que o médium exerce a mediunidade. Então, a mediunidade chama-se mediunidade ostensiva. Ela que já se apresenta com os sinais e os sintomas. Então, o que é um sinal, por exemplo? Quem tem uma febre alta, né, tem aquela escarlatina, é um sinal. Sintoma, é um enjoo, um mal-estar, um desmaio, um sonambulismo. Então, é um sintoma. Tá? Às vezes, o médium, quando ele está trabalhando numa mesa mediúnica, quando ele recebe o irmão sofredor, é como se ele estivesse sentindo ali, perceber. Em si, no seu corpo, ele não sente essa dor. Ele transmite o que o espírito está sentindo, dor. E o espírito também sente dor. Ok? Ah, é uma dor moral. Por quê? Ele ainda não conseguiu se livrar, se libertar, entender que ele é um espírito, tá? Mas que ele sente dor mesmo assim. Porque está condicionado, tá? A vida, o que ele passou aqui na vida, o que ele sentiu, a doença que ele teve, né, o mesmo o acidente. Então, quando ele está do outro lado, se ele está fixo, a mente dele naquilo, por exemplo, ele está aleijado, ele vai continuar aleijado. Se ele está com a ferida, ele vai continuar com ferida. Vai precisar de medicamentos, né, e tanto mais. Tantas outras medicações, né, em que a espiritualidade proporciona a eles. André Luiz relata muito bem isso, né, na casa, no Lar Fabiano de Cristo, em que é uma casa no umbral, transitória, um posto de saúde, um posto de emergência, que recebe os espíritos que estão lá, né, naquela condição ainda vagando, ou não sabem, ou não querem sair de lá, mas querem se melhorar, ou são acolhidos nos hospitais, né, em que lá eles são tratados como se fossem doentes iguais aos que existem aqui na Terra, a nós encarnados. Né? Ok? Então, características próprias, ostensivas, ocorrendo inclusive em outros templos religiosos, não espíritas. No caso, as personagens que a possuem carecem de conhecimentos básicos sobre as causas e manifestações. Quer dizer, nos outros templos religiosos, eles já taxam na maneira deles, né? A gente sabe que existe o pentecostal, né? E fenômenos lá também, né? De premonições, de evidência e tudo. Mas eles não conseguem se aprofundar porque é só o Espiritismo que traz todas essas informações, ok? Bem delineadas. Exercida nos trabalhos mediúnicos dos templos espíritas, cujos médiuns e responsáveis por tais reuniões possuem conhecimento da gravidade do assunto. Então, para se praticar a mediunidade ostensivamente, a casa está preparada, tá, com a direção para preparar aqueles que chegam, tá, que têm os indícios, os sinais, os sintomas de mediunidade, para poderem prosseguir com a ferramenta, para utilizar a ferramenta de trabalho que nos foi concedida, tanto naturalmente quanto por provação, tá, e resgate. E tem a mediunidade natural, são aquelas faculdades psíquicas que o espírito já desenvolveu uma a uma na sua jornada, em sua marcha pelo progresso. Então é natural, quem não tem vai ter um dia, isso é fato. Então, o espírito está bem preparado, né? Será que nós estamos preparados para ter evidência? Muitos de nós, espíritas, tem caso, né? A gente sabe que tem irmãos que, nossa, tem pavor de escuridão, eu sinto umas coisas, não gosto de dormir de luz acesa, não vou lá em cima sozinho no segundo andar, porque tem medo de ver espírito. Mas é natural, gente. É natural para algumas pessoas, para outras não. Ela tem aquele receio. É inexplicavelmente, né?
o motivo real disso, né? É falta de fé? Porque tem as instruções. Eles só não têm corpo. Né? Nós temos aqui, né? Um bocado de nós aqui, mas tem irmãos nossos aqui também, né? Desencarnados. São pessoas comuns, iguais a nós. Então, no trabalho mediúnico, a gente trata como se fosse, né? Todos, na realidade, todos somos doentes. Mas aqueles que chegam nas reuniões, que também têm as suas dificuldades, são tratados como se fossem, né, doentes mesmo. E estão, assim como muitos de nós estamos e nem sabemos que estamos. Ok? Na espiritualidade tem as escolas contra o medo. André Luiz fala isso. Então a gente já devemos ter estudado lá um pouco a respeito disso, né? Antes de reencarnar, nos preparamos, né? Mas aqui é outro cérebro, porque o cérebro do perispírito é um, tá? Aqui é outro cérebro novinho, como se fosse uma fita virgem. Então a gente, poxa, tudo que é novo a gente se assusta, mas está aqui, que a gente pode aprender de informação, ótimo. Mas a gente esquece, né? E é bom que esqueça, é importante que esqueçamos o que nós fomos em outras vidas. Nós aqui, cada um de nós, temos muitas personalidades. A atual é essa. Mas nós temos muitas outras arquivadas no nosso inconsciente. Quem nós fomos 100 anos passados, a 300, a 500, a 1000, com certeza é diferente da nossa atual. Já avançamos um pouquinho. Porque nós não regredimos, só avançamos. E o nosso ego atual é a soma de todos os egos, de todas as personalidades de outras encarnações. Mas isso aí já é outro assunto. Ok? Ok, gente? Positivo. Qualquer dúvida, a gente tira mais depois se der uma coisa rápida, a gente trata assim, agora. Mas se for uma coisa mais, né, extensa, a gente depois da palestra, a gente pode explicar, né, senhor? Presidente, vice-presidente, né, diretor e tal, tem muita gente aqui. Vamos lá. E como que se caracteriza a mediunidade? Essa força, né? Essas capacidades que nós temos. Ostensiva, já falamos, acabamos de falar, né? Provacional, aquela que nos é concedida porque a espiritualidade pode aguçar nossa percepção lá, antes de encarnarmos, exigir envio mais fortalecido aqui no nosso corpo, e em determinado ponto ela eclodir. Tá? Para quê? Para trabalharmos, não é para ganhar R$100 por consulta, né? Não é isso. O talento que nós recebemos de graça, a gente precisa colocá-los em prática. Né? Então, a título de resgate são as proporcionais. As latentes, tá? Mediunidade latente, capacidades latentes, quando as nossas possibilidades psíquicas aparentemente não apresentam sinais ou sintomas, encontram-se na condição de germe, aguardando eclosão no momento oportuno. Acabamos de falar isso, correto? E como se desenvolvem estas possibilidades psíquicas? Como? Quando? Onde? Por quê? Deixa eu tomar uma água primeiro. Pensa aí. E vamos lá. Até aqui tudo bem? Sim. Tudo bem? Então, como se desenvolvem essas possibilidades psíquicas? Naturalmente, todos nós vamos desenvolver, isso é fato, ao longo das nossas reencarnações, tá? Com o progresso moral de cada indivíduo, né? Naturalmente. Ou quando a pessoa se propõe a isso. Quando que ela se propõe a isso? Quando ela sente, né, em princípio, nessa necessidade. Tem pessoas que sentem a necessidade, mas têm medo de procurar ajuda
para saber o que acontece com ela, e muitas pessoas acham que estão ficando piradas. A verdade é essa, né? Conheço várias pessoas que via, né, coisas e percebia, sentia, e estava falando, pensando nela, pensamentos, ouvia e tinha medo e não queria saber. Outros não, outros, né, buscam e recursos. E quem está ou quem estão habilitados a ajudar essas pessoas? A casa espírita. Então, passa-se pelo atendimento fraterno, a direção identifica, tá? Aconselha primeiro para fazer parte das reuniões, né, da Assembleia, para conhecer, dar o primeiro passo, aí depois a própria diretoria vai conversando com a pessoa até chegar ao ponto de vamos estudar o livro dos médiuns, né, e por aí por diante. Correto? Correto. Vou botar aqui. Por quê? Por que a gente precisa atentar para esse detalhe? As pessoas precisam atentar para isso. Porque é uma ferramenta de trabalho. Ela não sabe que é uma ferramenta de trabalho. Ela não sabe que ela recebeu essa possibilidade, essa oportunidade, quando é provacional principalmente, para poder resgatar seus débitos. Aí ela tem que conhecer a base espírita, né? Ela vai saber por quê. Peraí, eu não lembro de nada da outra vida, o que eu fiz, por que eu vou pagar agora? Então aí vem a direção da casa e vai explicar, vamos estudar o Evangelho, vamos estudar o livro dos Espíritos. Então nesse tempo, tá? O que se pensava talvez, que ela pensava talvez que fosse mediunidade, ou pode ser da própria imaginação dela, muito, né, aflorada. Porque o pensamento cria, né? O pensamento cria imagem, e se a gente for uma imagem ruim, né, nós damos vida a essa imagem. A Vera Luz conta que tem uma pessoa, uma senhora, ela leu aquele tal do livro do Dante, né? Inferno de Dante, e ela ficou tão gravada com a entidade aquilo na cabeça, que ela passou a ter pesadelo. Pesadelo, e aquilo perseguia ela, mas foi ela que criou. Até foi procurar o Espiritismo, aí ela teve as informações. Foi quando ela teve a noção do que estava acontecendo com ela, e daí ela conseguiu se neutralizar aquilo. E assim como a gente cria, nós também podemos neutralizar as imagens, substituir as imagens, pensar em coisas boas quando vierem pensamentos ruins. O cérebro cria pensamento também. Mas quando vem muitos pensamentos diferentes e está a cabeça, né? Aí a gente está entrando numa faixa, as correntes vibratórias das pessoas que estão pensando igual a gente, tá? Ou que nós temos alguma coisa pendente em nós, que nós ainda não nos apercebemos, que nós estamos entrando em outras faixas vibratórias negativas. Para isso, a disciplina do pensamento, né? A disciplina da vontade. O Espiritismo nos ajuda a conquistar isso, a entender isso. E a gente vê no mundo, né, tantas criaturas sofrendo por tantas coisas, que é a mediunidade, que ela não sabe. E cabe a nós, eu penso assim. Quando alguém perguntar, fulano, você é espírita? Você é qual a tua religião? Sou espírita. Espírita cristão. Aí, isso pode acender né? Cair uma ficha. Aí ela começa, talvez ela possa pensar, né, naquelas situações que ela está vivendo. E em um determinado momento ela vai perguntar. Bom, isso aí é uma situação. E para tanto, a ferramenta precisamos usar bem. É isso? Deixar enferrujada, estaremos falhando em nossa missão. Então, o que significa ser médium? Já falamos que é um indivíduo que serve de intermédio, de traço de união aos espíritos conosco, né? Livro dos Médiuns. Aí
intuição está também na base de todas dessas capacidades, tá? Então, ó, ele fala aqui, ó. Por isso mesmo, toda inteligência é médium das forças invisíveis que operam no setor de atividade em que se coloca. E de repente a pessoa não trabalha mediunicamente, não vê, não escuta, não fala nada, mas de repente ela é um fantoche na mão de alguma entidade. E nem se percebe disso. Pode ser um escritor que está lá escrevendo, que ele acha que é dele, mas pode ser intuição, pode ser a inspiração de uma outra entidade em que está influenciando. Às vezes, no nosso dia a dia, às vezes nós falamos coisas que depois vamos pensar, caramba, por que eu falei isso? Eu não queria ter falado isso. Será que fomos nós mesmos quem falamos? Ou foi alguma influência? Então, conforme diz aqui Emmanuel, toda a inteligência é médium das forças invisíveis. Então, mas essa intermediação, ela pode ser também, sempre, né? Pode ser pelos espíritos bons, né? Pelos trabalhadores do bem, que nos querem o bem, que nos querem auxiliar, né, em nossas vidas. E nós não podemos esquecer que nós temos um anjo guardião, um espírito protetor, temos nossos familiares, alguns que já partiram, que estão velando por nós, temos os nossos amigos da espiritualidade que nós deixamos lá e viemos reencarnar, tá, de outras vidas. Ninguém em sã consciência poderia firmar o pé, não, eu estou sozinho, não sei o que será de mim. Meus irmãos, ninguém está só. Ninguém está só. Deus está presente em tudo, a princípio, né? E quando a gente vê que estamos em um caminho de desistência, de desânimo, né? Procuremos ajuda. Precisamos procurar ajuda. Porque tem coisas que nós não conseguimos resolver sozinhos. Precisamos de ajuda. Do livro Roteiro, Emmanuel. Então aqui, ó, em todos os lugares, dos círculos mais baixos, elevados da vida até os círculos mais baixos, existem entidades subhumanas, humanas e angélicas, agindo através da inteligência encarnada, estimulando o progresso e divinizando experiências, brunindo, quer dizer, polindo, com lustro, caracteres ou sustentando abençoadas reparações, protegendo a natureza e garantindo as leis que nos governam. Então, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, não só aquelas, né, que tentam prejudicar, atrapalhar, ferir, né, ou desencaminhar, mas também por aqueles luminares que zelam por nós. Tá? Precisamos entender isso de uma vez por todas. Quer dizer, quem sou eu para ficar, né? Mas a gente analisemos, pensemos nisso. O mundo não é só um vale de lágrimas, também tem alegria, muitos momentos de alegria. O mundo não é só traumas infantis ou a juventude. Nós podemos fazer sempre no recomeço. Mas o importante é encarar nossos medos, nossos receios. Importante, os psicólogos falam, as sombras. Se não temos capacidade ainda de fazer a autoanálise para perceber o que nós fizemos de errado, né? Não façamos, vai chegar a hora que a gente vai sentir necessidade disso. Mas se nós identificarmos que ainda somos egoístas, orgulhosos, que ainda falamos mal da vida dos outros, né? Ainda desejamos, ainda temos inveja, ainda temos ciúme, ainda temos... O que a gente precisa fazer? Todos nós sabemos. Então,
para o exercício da mediunidade na casa espírita, falamos que precisamos de preparação, estudo, reciclagem, tá? O campo da mediunidade não comporta aventuras. De repente, em casa, vamos fazer uma reunião. Tem que ter preparação, um método, horário, pessoas responsáveis. Entendeu? A oração atrai os espíritos bons. O Evangelho vem os amigos espirituais para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos pacificar, dar passes. E vem também aqueles que são atraídos pela luz, que se gera nos corações de quem está fazendo culto. E vêm e recebem aquele alento também da espiritualidade. E na casa espírita, há momentos do passe em que são efetuadas, isso, de volta falando, verdadeiras cirurgias espirituais e nós não nos apercebemos. Por quê? Vai pensar, imaginemos, tantos espíritos do bem aqui, com tanto amor que eles têm para nos oferecer e nos auxiliar. Entra uma pessoa com alguma coisa que pode ser desfeita, uma mancha, algum tipo de balada psíquica, ou alguma coisa, eles vão ajudar. Vai entrar por uma porta, sair pela outra, eles não vão ajudar, não vão fazer uma operação? Vão fazer sim. Vão fazer, estaremos certos disso. Divaldo Franco, é bem claro o contexto. Agora a parte 2. É muito bonito ver, né? O quanto de amor que essa entidade, né? Esse missionário teve e tem, né? Porque ele com certeza não largou a gente, não. Então, qual é a importância de um mensageiro, portador de missão mediúnica? Ora, todos nós temos uma importância. Alguns têm uma responsabilidade maior. Alguns têm mais contas, mais resgates para levar a efeito. Outros têm menos. Mas cada um no seu passo. Cada um na sua condição de dar o que pode. Então ele exerce na Terra, o medianeiro, a responsabilidade que assumiu antes de reencarnar, seja a sua faculdade de prova ou aquela já desenvolvida naturalmente. Ok, está bem distinto? Está bem distinto, né? Porque nem tudo também é provação. Então tem pessoas que já desenvolveram naturalmente a sua sensibilidade, a sua capacidade de premonição. O médium em sua mediunidade ostensiva e com Jesus exerce atividade fundamental com a caridade para seu próprio bem na tarefa que abraçou. Então, quem é o beneficiado? É o próprio médium. Somos nós mesmos. Então nós estamos encontrando a paz da nossa consciência, no resgate das nossas contas, quando a mediunidade é de provação. E quando é natural, também é alegria de praticar o bem. É alegria de doar fluido, energia do coração, magnetismo. É alegria. Fazer operações. E tem muitos médicos missionários que vêm para fazer operações, né? Curar, médium de cura. E às vezes nem tem tanta karma assim para, como diz, para queimar, né? Aí é um termo que eu não gosto de utilizar, mas não tem tanto resgate, tanta dívida. Ele está ali por amor. Então a missão mediúnica tem seus percalços e suas lutas dolorosas. É uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida por Deus aos seus filhos misérrimos. Emmanuel, o Consolador. Então é uma pressão muito grande. Não é fácil, às vezes, sair de casa, né, para vir uma reunião, mesmo numa reunião pública,
né? Seja tempo ruim, chovendo, né? A pressão, chega um parente, chega uma pessoa pedindo alguma coisa na porta, ou uma criança que começa a fazer manha, sempre acontecem os empecilhos. E tem as pressões externas, né? Também, que é da espiritualidade, aqueles irmãos nossos, infelizes, que não aceitam o bem, contrários ao bem. E eles fazem de tudo para atrapalhar. Porque o espiritismo, né, é uma afronta para eles, né? É um perigo, porque esclarece as criaturas. Então, os médios são combatidos como se não colaborassem com o mestre divino. Nós estamos, os médios, a mediunidade, os médicos, nós somos celeiros, nós somos cooperadores. Jesus espera de nós a nossa cooperação. A espiritualidade está assim, ó, o tempo todo nos ajudando quando abraçamos o compromisso mediúnico. Aqui, por exemplo, vocês na Assembleia, vocês estão doando fluidos pela inspiração, magnetismo. Não estão exercendo mediunidade, mas estão doando fluidos, todos nós. E esses fluidos são arrecadados, são pegos para auxiliar os irmãos que necessitam, desencarnados. Aqui é um hospital, tem para cima, tem para o lado, né? É uma enfermaria. E com certeza tem muitos irmãos que têm os seus perispíritos lesados. E esse fluido magnético animal que nós temos, esse ectoplasma, todos nós temos em quantidade menor ou maior, são doados, né? Porque nós viemos aqui receber, mas lá no íntimo nós queremos doar também. Lá no íntimo, inconscientemente, puxa vida, eu vou lá receber tanta coisa, por que eu não posso doar nada? Pelo menos a energia que sai do meu coração, né? É alguma coisa, minha gratidão. Quando eu penso em gratidão, fico feliz por estar aqui grato, isso já é uma energia, né, que eu gero, que o nosso coração é um dínamo de energia. Nós estamos colaborando, todos nós. Mas se temos algum indício de faculdade, de possibilidade mediúnica, exerçamos, procuremos orientação. Não é tem que, ninguém vai falar, você tem que desenvolver. Não, essa palavra não faz parte, né? O vocabulário não deveria fazer parte do vocabulário. Mas é conversar com a pessoa, por isso tem um atendimento fraterno, para esclarecer a pessoa, para quem vai atendê-lo ou atendê-la, saber, perceber, né, porque tem capacidade, para perceber os indícios, os sinais e sintomas de mediunidade. Aí convidá-la ao estudo, convidá-la à assembleia. Então, algumas escolas combatem espiritismo, médium e tal. Então, é a coisa do como é que chama? Gabiroto, né? Capiroto. Então, mas eles não conhecem. Dá pena, porque eles acham que tudo é igual, né? Então persegue a colaboração amistosa. Mas a mente humana, ela vai se abrindo cada vez mais, porque nós estamos em transição planetária, né? Teve a época dos fenômenos toda, naquela época de Kardec. Então, porque não podia acontecer aquilo na Idade Média, né? Senão as mortes seriam maiores. Mas aí veio, né, espalhando, a mediunidade está se espalhando pelo mundo. E esse contato com a espiritualidade vai ser mais frequente. Quer falar isso, irmão? Aqui, ó, quando ele fala aqui, a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. Olha o que a Emmanuel fala. É uma fatalidade evolutiva. Nós vamos ter esse contato. Mas também nós temos os nossos compromissos aqui na Terra. Pai, mãe, irmão, filho, esposa. Então, se nós conseguirmos conciliar isso e dedicar pelo menos uma horinha ou duas para cooperar, né?
seja a parte mediúnica, ou seja, dando passo, ou seja, até que mesmo frequentando para absorver, né, para acrescentar o conhecimento, já estamos cooperando. Então, esse Telésforo é o mensageiro, né? Esse que um dos instrutores lá de André Luiz, que fala para os trabalhadores. Existe preparação na espiritualidade dos mensageiros? Claro que existe. Quando a gente vai fazer uma prova, a gente não precisa aprender antes de ler, estudar tudo que precisa, como fazer? Não existe também na espiritualidade. Nas cidades espirituais existem ministérios, existem escolas, hospitais, entendeu? Todo tipo de trabalho. Lá ninguém fica à toa. Só se a pessoa bater pé, naquela novela, né? Só se a pessoa bater pé, não, eu não quero, vai ficar lá nos campos de repouso, até ela entender que ela é um espírito, né? Que precisa voltar à Terra, que precisa reaprender, precisa reencontrar seus amores, reencontrar as antipatias, e senão ele vai ficar estagnado. E é assim que funciona. Mas também tem as alegrias também, ó. Bosque das Águas, concertos, orquestras, corais infantis, corais de jovens, coral de adultos, coral de idosos, tem de tudo na espiritualidade. O livro A Vida Continua fala sobre isso. Que é aplicado hidromassagem, olha só que coisa linda. Não sou eu que estou falando, gente. Por isso que eu falo, vamos estudar, vamos ler. Porque às vezes quem está ouvindo pensa, está ouvindo Nazareno, está de brincadeira. Está de brincadeira. Hidromassagem tem, porque tem pessoas que ainda têm problema no perispírito, que se sentem com dificuldade para andar. Ela vai para a hidromassagem. Como se tivesse, ela sabe que ela está desencarnada. Vai para a hidromassagem. Então foram os cânticos. Então, com certeza, se a gente passasse 2 dias lá em nosso lar, ou no lar da bênção, se passássemos 2 dias lá, usufruindo de todo aquele concerto, de todas aquelas alegrias, trabalho também, né? Agora para lá só para isso. Mas se a gente passasse 2 dias, a gente não vai querer voltar. Concordam? Não tem marginalidade, não tem coisa ruim, tem ninguém passando fome lá na espiritualidade. Concordam? É isso mesmo? Então, as obras de André Luiz, o Espiritismo é rico, as obras complementares, né? A obra básica, é importante saber. As obras básicas primeiro e depois as obras complementares. Mas estejamos preparados. Quando chegar lá e não vê ninguém conhecido, né? No hospital, e vem aquela sopinha, né? Tem injeção também, gente. Tem injeção, né? Tem soro e tal. E tem que tomar suco. Suco, lá tem fruta. É outra esfera paralela, mas tem os frutos. Não me pergunte como é que é feito isso. Não me pergunte. Por quê? A espiritualidade superior tem muito poder, a gente nem imagina. De onde vem as ideias dos carros voadores, desse negócio de toda essa robótica, tudo isso aí? Está tudo vindo de lá, gente. Lá é muito mais evoluído que aqui. E aqui já tem coisas absurdamente evoluídas. Se a gente for ver só a evolução, a tecnologia, não imaginamos o que tem lá. Mas já sabemos que lá é muito mais adiantado. Então vamos lá. Então, sim, existe um centro de mensageiros, cidades espirituais, como o nosso lar, tá? Para preparar os trabalhadores. Inclusive esses de grande porte, né? Esses que nós citamos no começo, eles têm também tudo programado, a missão deles, tá? O que eles vêm fazer aqui. Porque lá não é bel prazer, não. Lá é disciplina também. Compromisso, amor. Amor a todo momento. Se amam, se querem, se confraternizam, né, se respeitam, mas também tem um compromisso no trabalho.
As entidades são preparadas para trazer o socorro àqueles que sofrem na costa e nos umbrais. Esses mensageiros têm seus vários diferentes graus de responsabilidade e suas missões? Tem, né, seus vários, como médios encarnados, podem falhar? Podemos falhar sim, todos nós somos passíveis de queda. Todos nós. Mas vamos ficar pensando nisso? Ah, meu Deus, será que eu vou cair? Não. Cabeça erguida, olha para frente, cumpre o dever, né, trabalha, serve, tenta amar a pessoa, viver bem socialmente e por aí por diante. Então pode falhar sim. Acontece em todos os setores da sociedade, em todas as religiões, em todos. Então saem de lá, nós saímos de lá, os mensageiros, né, preparados para chegar aqui na Terra, mas chegando aqui, muitos de nós esquecemos, fracassamos. Outros conseguem execução parcial. Outros têm medo e não querem. Eu conheço um médico, acho que já falei aqui, conheci lá no Rio de Janeiro. Ele tinha muitas faculdades mediúnicas, muitas possibilidades, inclusive de cura. Mas ele não aceitava, ele achava que ele era um bruxo e não queria nem estudar espiritismo. E foi triste, né? Que nós conseguimos ajudá-la a participar 2 vezes, né? Lá da palestra, mas ele não queria, não voltou mais. É lamentável. Então, os mensageiros se esquecem, chega aqui a gente esquece, mas não justifica. Lá no íntimo a gente sabe, sabemos que temos que fazer alguma coisa, alguma missão está reservada, mas a gente prefere os prazeres. Não é isso? A realidade é essa. Mas chegará um dia em que eles chegam do outro lado, esse livro, existem os casos dos mensageiros, médiuns, presidentes, diretores e tal, de tantas outras situações que falharam nas suas missões. E choram por isso, né? Aí pedem para retornar. A espiritualidade é tão amorosa, né? Jesus é tão misericordioso e compassivo, que ele autoriza novamente a gente voltar. Mas a gente se atrasa, acumulou dívida. Então são os carros servidores que toleram as dificuldades, reveses da linha de frente. É igual o soldado da linha de frente, né? É o que pega o mais pesado. É o que está a todo momento passível de cair, tombar. Então, esmagadora porcentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Às vezes, quando estamos chegando no final, né, tem pessoas que vêm dirigindo, não sei de longe, aí quando chega perto de casa, 1 quilômetro, 2 quilômetros, cochila no volante. Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos na atividade religiosa. Então, muitas das vezes a gente só vem, estou falando de uma maneira geral, só para assistir a missa, só para assistir a reunião, só, né, tomar o passe. Mas, um dia a gente vai sentir necessidade de cooperar de outra maneira. Mas cada um no seu tempo. Ninguém obriga ninguém, é o livre-arbítrio. Então, às vezes, interpretamos dificuldades, tá, como punições. Ah, meu Deus, por que eu passo isso? Só porque eu sou médico? Por que eu passo isso? Que situação difícil. Mas não há vitória sem louros, sem suor, sangue, lágrimas. Não há. O atleta que treina, olha só, cai, se machuca, e depois ele ganha uma medalha, olha só que beleza. É a coisa mais gostosa que tem. Eu era doido para ganhar uma coisinha, né, que negócio de jogar bolinha nas latas, antigamente tinha isso na festa junina. Rapaz, nunca ganhava nada, nunca derrubava. Uma vez eu derrubei, cara. Já estava no quartel, derrubei as latas todas, deu pulo. Aí, sabe qual era o prêmio? Uma maçã. Mas aquela maçã estava muito gostosa. Muito demais. A melhor coisa que eu comi na minha vida foi aquela maçã. É assim.
Na casa espírita, como trabalhadores que pleitearam as tarefas junto ao espiritismo, acontecem esses fracassos? Né? Acabamos de falar, na casa espírita também. Sim. Então, longas fileiras de médios e doutrinadores partem daqui para o mundo carnal com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e altruísmo. De quem? De todos os missionários, dos mensageiros, dos trabalhadores do bem, dos médiuns, né? De toda, né, trabalhadores de uma maneira geral, até do quem coloca a aguinha, quem vai, quem vem aqui fazer a faxina. A espiritualidade conta com a gente. Jesus nos convoca, na palestra anterior que eu fiz sobre a transição planetária, a mensagem que tem ali é a convocação do Mestre para esse momento difícil que estamos passando. Nós estamos em plena tempestade, em plena transição. Até que ano vai? Não sabemos. Aí daí, a partir desse momento, estaremos no mundo de regeneração. Qual é a causa desses fracassos? Então, qual é a causa dos fracassos? Os mensageiros são vários, né? Variados. A ausência de noção de responsabilidade, a recordação do dever a cumprir. Acabamos de dizer, a gente esquece. Preferimos nos manter aqui, né, os prazeres, ou uma coisa às vezes até perdendo tempo, tanto tempo. O mesmo a retornar à Terra em missão, dentro dessa natureza, recebe dos generosos benfeitores espirituais o abono e o auxílio necessário, conduídos do seu pretérito de erros. Então, nosso pretérito de erros, fala alto em nós e a gente roga. E os benfeitores conduídos, vamos lá, você vai reencarnar, vai utilizar a ferramenta mediúnica, nós vamos como provação. Partimos entusiasmados, formulando enormes promessas. Olha a promessa, né? Aqui na Terra mesmo, a gente fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas depois esquece, não faz. Mas é natural, o ser humano, a gente está caminhando, nós estamos nos desenvolvendo. Quando a gente perceber que perdemos tempo, não utilizamos uma ferramenta, que deixamos de fazer, a gente vai chorar um pouco, né? Se arrepender. Mas quando nós nos arrependemos e tentamos recomeçar, tudo bem. Aí é o caminho, mas a gente perdeu tanto tempo. E o tempo é precioso. Muitos de nós não sabemos recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. Se não houver plasmado em sua alma o sentimento do dever, a fé que renovam estará candidata ao fracasso. Então a fé, nós somos almas imortais, não somos? Não somos almas imortais, espíritos imortais, fadados à felicidade? Não estamos aqui de passagem? Se a gente está um pouco ruim da saúde, daqui a pouco a gente vem melhor, cada vez melhor. Então, dependendo do nosso corpo, se a gente não gosta muito do nosso corpo, com certeza é uma provaçãozinha que a gente está passando, e nós vamos vir melhor. Chegar ao ponto que a gente pode escolher se a gente vem louro, júnior, azul, se a gente vem atleta, né, com a disposição. É assim, quando chegamos a um ponto, o espírito tem o direito de escolher sim. Ele chegou num grau de evolução, ele tem o direito de escolher qual é a família, onde ele vai morar, o corpo que ele vai ter, entendeu? E é assim, porque ele já cumpriu, já resgatou, né? Ele já está no direito de escolher. Agora, a gente não, né? Muitos de nós precisamos passar mesmo, né, por essas dificuldades. Gente, estou terminando, tá? Então, quando a gente tem possibilidade material, a ambição agarra a gente. E quando a gente, antes de ter um labor mais intenso, a gente fica aborrecido que está trabalhando demais. Então, a gente volta à tirania, aos interesses da terra, caímos nas sugestões inferiores,
Aí vem a preguiça, vem a vaidade e tal. E às vezes a gente prefere a inconsciência de nós mesmos, não aceitamos que somos médiuns e descambamos para outro caminho. Como doutrinadores, a gente fala às vezes para os outros, como palestrantes também, a gente fala às vezes para os outros, mas às vezes a gente não cumpre. Mas nos esforçamos. É um esforço diário para abandonar ciúme, o ódio, o ressentimento, é um esforço diário. Aprender a perdoar e por aí por diante. A vaidade e o sentimento, né? Tudo isso aí atrapalha também. Então, o que fazer? O que fazer? Então, a Terra não é um vale de lágrimas, não são vales de lágrimas. Aqui é oportunidade de trabalho, de reencontro, né? É uma grande oficina de trabalho, Redentor. Prepararmos para a cooperação eficiente e indispensável. Nunca desistirmos de ajudar, de cooperar, de amar, de servir, cumprir nosso dever. Necessitamos de boa vontade, renúncia ao inferior e lealdade ao espírito da fé. Poxa vida, eu tenho fé, não, isso vai passar. Essa dor vai passar, esse problema vai passar. Encarar como um desafio. É um exercício diário. Não abandonar nossos deveres, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito. A gente tem dívida com o mundo, mas a gente tem esperança, fé que nós vamos conseguir. Fé, certeza, confiança em Deus, na espiritualidade, nosso guia protetor, em nós mesmos. Terminamos. Excelente. Obrigada, Nazareno. Vou pedir então para você fazer a nossa prece final e em seguida o nosso irmão Vitor vai dirigir o passe. Tá bom? Obrigada a todos. Então, meus irmãos, muito obrigado pela essa paciência que vocês tiveram. É uma alegria muito grande estar aqui, tá? Poder fazer uma síntese. Esse assunto daria um seminário, né? Mas eu quis passar aqui algumas informações, né? E espero que tenha alcançado o objetivo, né? Vocês tenham saído daqui um pouquinho mais esclarecidos quanto à mediunidade, quanto à missão de cada um de nós, tá? E que Jesus possa nos abençoar a todos. Vamos elevar nosso pensamento e nosso coração ao nosso Mestre Jesus. Primeiramente, agradecer aos nossos amigos espirituais pela presença amorosa que, em nome de Jesus, nos trazem tantos fluidos de amor, palavras de esperança e de fé, de confiança, através de todos aqueles que vêm aqui falar à frente. E trazem também o fluido necessário para amenizar nossas dores morais, dores físicas. Jesus, Mestre querido, gratidão, Senhor, pelos seus exemplos, pelas suas palavras. Gratidão, Senhor, pois que volta na figura do Consolador. É o cristianismo que revive, Senhor. Quando nos disse que enviaria outro Consolador para restabelecer tudo aquilo que nos disse e para reviver, nos relembrar das suas palavras, dos seus exemplos, do teu amor imenso por todos nós. Ó Jesus, te rogamos vossas bênçãos para os que sofrem lá fora, principalmente aqueles que falecem nos campos de combate, aqueles que sofrem a dor da ausência, da partida de um ente querido para a pátria espiritual.
Ó Jesus, te rogamos também vossas bênçãos para aqueles que vivem nas ruas, dormindo, sem teto para se acolher. Para aqueles que passam necessidade física, necessidade, carência de carinho, atenção e amor. As comunidades da África, do Oriente Médio, de todos os países, Senhor. Ó Jesus, gratidão pelo teu amor, pela tua compaixão por todos nós. Pois sabemos, Senhor, que entende as nossas dificuldades, os nossos equívocos, que conhece o nosso coração a fundo, Senhor. Mas mesmo assim nos estende aos nós, amigo de todos os segundos das nossas vidas, e nos aguarda a nossa redenção. Gratidão, Senhor. Gratidão. Seja feita a vontade do nosso Pai, para todo e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.